deixa eu te contar uma coisa. Esse comportamento não vai parar se você continuar alimentando. Oi, meu nome é Eric e esse aqui é um canal de bate-papo, vlogs e artes. Eu quis falar exatamente isso que você ouviu. Um comportamento, ele não vai acabar se a gente continuar alimentando ele. Por exemplo, eu não vou deixar de me auto-sabotar se eu não parar de me auto-sabotar. Se eu sei que eu quero estudar, então eu tiro todos os estímulos que me fazem não querer estudar. Mas se eu continuo alimentando o desejo de não querer estudar, me auto-sabotando, eu não vou estudar. Não é que você não tenha capacidade, não é que você não possa fazer. É porque você só não aprendeu que não pode alimentar, continuar dando o que os seus desejos limitantes pedem. Você tem que cessar, você tem que aprender a fazer com que esses desejos parem. Porque na maioria das vezes é a gente que vai estar alimentando isso. É a gente que vai estar se sabotando, é a gente que vai estar limitando a nossa própria capacidade de fazer algo. Então a gente tem que entender que primeiro a gente tem que cessar com os estímulos que fazem com que a gente continue procrastinando. E aí que está o perigo. Se a gente continuar alimentando, a gente continua procrastinando. E acaba que coisas simples se tornam coisas difíceis. Então eu posso ser uma pessoa inteligente e achar que não preciso estudar para uma prova, por exemplo. E fazer isso toda vez. E acaba que no dia da prova, por achar que eu sou inteligente e não preciso estudar, eu vou e me dou mal. Por quê? Percebeu que eu mesmo alimentei o desejo de não precisar estudar por achar que era inteligente o suficiente para não precisar estudar para uma prova? Então, outra pessoa pode fazer o contrário. Possa ser que uma pessoa não é tão bem em uma determinada matéria, então ela reconhece que precisa estudar. Então ela vai lá e estuda e retira todos os estímulos que fazem com que ela não queira estudar. Daí quando ela retira isso, ela estuda e vai bem na prova. Você vai ter que romper com alguns hábitos. Por exemplo, 5 minutinhos a mais dormindo, depois eu faço, depois eu estudo. E aí você procrastina. A ideia aqui é identificar os pontos que fazem com que você procrastine e não continuar procrastinando. O que você, eu, todos nós precisamos entender é que nós fazemos isso porque buscamos uma recompensa imediata. Só que essa recompensa imediata pode trazer consequências a longo prazo, a curto prazo. Por exemplo, se eu escolho dormir mais 5 minutinhos, esses 5 minutinhos podem virar horas e eu acabo me atrasando. Então, se eu deixo para estudar depois e acabo não estudando, eu posso reprovar uma prova, reprovar uma matéria porque procrastinei e decidi não estudar. Tá vendo que é baseado em escolhas? Nas escolhas que a gente faz, e muitas delas são pequenas. Então, o que acontece? Eu preciso romper com esses estímulos para ter bons resultados, para que consequências negativas não me afetem, não venham a acontecer na minha vida. Meu professor trouxe um exemplo muito claro. Por exemplo, se eu sei que eu tenho que estudar, mas eu também quero jogar videogame, então eu escolho jogar videogame, só que o videogame me impede de estudar, então o que eu faço? Percebo que o estímulo é o videogame. Então o professor disse, quebra o videogame. Daí, só que você vai quebrar o videogame, você investiu naquilo, e provavelmente caro. Então você vai ter uma perda significativa, que foi a do dinheiro que você gastou. Então você não vai querer romper com esse estímulo. Só que a gente tem que entender que se algo nos faz mal, a gente precisa romper. É válido a gente romper com aquilo que nos faz mal. Então, galera, no final das contas, se auto-sabotar ou não, vai depender da gente. Porque a gente que vai fazer as escolhas, a gente que vai decidir se vai querer que os estímulos externos nos influenciem ou não. Então, agora que você mais ou menos sabe disso, você pode decidir se vai se auto-sabotar ou não. E eu espero que você escolha não se auto-sabotar. Que você escolha vivenciar o seu dia a dia da forma mais produtiva possível. Quando precisar estudar, estude. Quando precisar dormir um pouco mais, durma. Mas saiba que você tem responsabilidades. Então, lide com as suas responsabilidades e com as consequências dos seus atos, porque é importante a gente saber que os nossos atos têm suas consequências, boas ou ruins. Na dúvida entre 5 minutinhos ou escolher o que precisa ser feito, escolha fazer o que precisa ser feito, vai ser melhor para você. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre isso. E é isso, um abraço e até mais. Tchau!